Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013-3500-6210. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e a gente abre com imagens de um motorista que foi flagrado andando de carro na ciclovia em Praia Grande. Ô Douglas, mas é ciclovia mesmo? Lógico, telespectador e internauta. Olha só, na maior cara de pau, ele invadiu de carro a ciclovia de Praia Grande na Avenida Presidente Castelo Branco por cerca de 4 quilômetros. De acordo com o jovem que gravou o vídeo, esse condutor só saiu da ciclovia quando não havia mais passagem. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que equipes de trânsito do Centro Integrado de Comando e Operações Especiais verificaram o veículo trafegando sobre a ciclovia e autuaram o veículo no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro, que caracteriza infração gravíssima: transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias e ciclofaixas. Olha só que loucura. Ô Douglas, alguém se machucou? Não. A informação que nós temos só foi a cena hilária de um veículo automotor, né, desfilando e utilizando a ciclovia de Praia Grande. Incrível, né? Olha só, ainda bem que pela imagem que deu para você ver no entorno não tinha muito movimento, né? Já pensou se alguém vai atravessar ou se tem criança? Meu Deus do céu. E outra, o condutor não prestou atenção na distância, né? Que era uma via muito curta, ou seja, é mais para ciclovia, ela é estreita porque tem duas vias, não é o tamanho de um veículo. É impressionante, hein? Bom, a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Agora vamos chamar o nosso amigo Márcio Harrison. Ele tem as informações de uma operação que foi deflagrada na manhã de hoje. Nós temos imagens, nós temos as informações, nós temos ele. Olá, Márcio Harrison. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. E olha só, Douglas, a Polícia Civil está desencadeando uma mega operação aqui no litoral de São Paulo. Operação essa que tem o nome de Operação Decante. Operação essa, quem está empregando, meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, olha as imagens aí, meu amigo Douglas, a equipe, mais de 350 policiais civis, mais de 120 viaturas, inclusive como essas aí, viaturas blindadas, viaturas especiais que foram adquiridas aí pelo governo do estado, justamente para atuar em áreas de conflito, em áreas tidas e havidas como áreas perigosas. Além disso, 2 helicópteros pericanos da Polícia Civil também, além do apoio do canil da Polícia Militar. O objetivo desta mega operação, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral, é justamente aí a localização de membros integrantes do crime organizado, facções criminosas, ligados principalmente ao tráfico e comércio de drogas, né? Não só no Guarujá, no estado de São Paulo. Aliás, esta operação ela atinge 4 estados brasileiros, né, Douglas? O estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e também do Rio Grande do Norte, né? Esses policiais, Douglas, chegaram bem cedo, ainda na madrugada, em pontos estratégicos, acabaram sendo distribuídos. Vários mandados de prisão e mandados de busca e apreensão foram também distribuídos às equipes dos policiais civis, que tem sob o comando o delegado Fernando Santiago, o doutor Fernando Santiago, além de outros delegados também, outras equipes. Está aí, meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, mega operação da Polícia Civil, né? Operação Decante, né? Operação essa coordenada pelo delegado Fernando Santiago, equipes do DENARC, Departamento Nacional, Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, né? Que é o DENARC, o DOP, que é uma delegacia especializada, tem o doutor Nico lá como delegado titular, e também apoio da Polícia Militar, em especial do canil. Drones e também aí 350 policiais, 120 viaturas, 2 helicópteros, enfim, uma mega operação realmente no litoral de São Paulo. Tá aí meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, Márcio Harrison para o Hora Geral. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison, pelas suas informações, pela sua participação. Impressionante. Amigos, você viu a quantidade de dinheiro, cartões, tudo isso uma operação que foi deflagrada
na manhã de hoje. Bom, no quadro sindical de hoje, nós vamos conversar com o professor Itamar. Eu já apresentei na semana passada o professor Itamar. Ele é presidente do Sindicato dos Administradores de Santos. E o que significa? Significa que qualquer tema que você tenha uma dúvida e queira saber, queira uma explicação, o professor Itamar será convocado aqui no Hora Geral e vai explicar para você. Por exemplo, tem uma dúvida muito grande de pessoas que se aposentaram, voltaram, por ganhar uma aposentadoria pequena, voltaram para o mercado de trabalho e por algum motivo se acidentou, ou teve um problema de saúde. Será que nesse caso a pessoa se aposentou, voltou ao mercado de trabalho, ela ainda tem a cobertura do SUS ou não? Bom, quem vai responder isso é o professor Itamar aqui no quadro sindical do Hora Geral. Olá, amigos. Professor Itamar, presidente do Sindicato dos Administradores de Santos. Como é interessante um meio de comunicação, né? No programa anterior, eu fiz a minha apresentação e me coloquei à disposição de tirar todas as dúvidas através do WhatsApp do Hora Geral. E no decorrer entre um programa e outro, eu recebi uma dúvida de um aposentado que voltou ao mercado de trabalho. E ele sofreu um acidente e foi procurar o seu direito como trabalhador, que é o auxílio-doença. Olha como esse Brasil prejudica o trabalhador. Você sabia, aposentado que voltou ao mercado de trabalho, você não tem direito ao auxílio-doença. A base legal de você não ter direito, ela aconteceu há 30 anos atrás. Sabe o que significa 30 anos você trabalhando no mercado, voltando ao mercado, pagando o INSS, é outro absurdo, pagando o INSS, você não tem direito ao auxílio-doença. Porque essa lei diz o seguinte: todo o aposentado não pode ter duplicidade de benefícios. Mas, como professor, nós estudamos, levantamos o problema, discutimos o problema e trazemos a solução. Sabe, a solução deste problema do auxílio-doença para aposentado, já como professor, elaborei uma redação para uma cláusula que vai ser chamada de auxílio-doença aposentados nos acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho. Eu chamo as entidades sindicais do Brasil inteiro para que coloquem nas suas negociações daqui para frente essa cláusula, para dar esta garantia ao trabalhador brasileiro. Um abraço e aguarde o próximo programa. Mas não esqueçam, as suas dúvidas é no WhatsApp do Hora Geral. Obrigado. Viu como é muito fácil? Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 981 70 14 34, que o professor Itamar vai responder para você. Agora eu vou chamar meu amigo Marcelo Garuti. O Marcelo Garuti é da contabilidade, da RM, Contabilidade e Auditoria. E parece que tem um MEI do caminhoneiro. Ô Douglas, o que é MEI? MEI é microempreendedor individual. Bom, o Garuti vai explicar melhor para você. Olá, meu amigo Garuti. Olá, amigos do Hora Geral. Companheiro Douglas. Foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados o projeto de lei sobre o MEI caminhoneiro, que nasceu no Senado. Houve alteração, ele volta ao Senado para ser referendado e aprovado. Sendo aprovado no Senado, a versão vai à sanção do presidente, que apoia a medida. O MEI fatura 81 mil por mês. É a pessoa que faz o bolo, doce, encanador, pintor, que não tem vínculo, são autônomos. Os caminhoneiros, a grande maioria deles são donos de caminhão e pegam serviços de frete avulso. Não tem vínculo com transportadoras, com CLT, carteira assinada. É importante. E a receita que eles vão poder obter anualmente
é da ordem de 251 mil, sendo 21 mil mais ou menos por mês. Mas por que essa diferença? Porque o caminhoneiro autônomo vem com ele o caminhão que é de propriedade dele, o diesel, o pneu, a manutenção do veículo. Então todo o componente do frete não é só o serviço da direção que ele conduz ali do caminhão. Existem outros custos do frete, ok? Com isso ele tem a retaguarda da Previdência Social e poderá dar nota fiscal aos seus contratantes. Grande abraço, Douglas. Bom, Marcelo Garuti explicou direitinho com relação ao MEI dos caminhoneiros. Você sabe o que eu acho interessante? Deixa eu só mudar um pouquinho de câmera para conversar melhor com você. O MEI, o microempreendedor individual, eu vejo assim. É uma forma de você começar a ter o seu próprio negócio, a ser um empreendedor. Ou seja, às vezes você é um bom eletricista, é um bom motorista e você está desempregado, né? Ou poderia colocar o seu carro para trabalhar, ou de repente trabalhar com um amigo que tem um caminhão, aí você tem que ter uma habilitação especial, aí você tem um MEI, aí você pode dar uma nota, ou seja, você vai começar a criar a sua própria empresa. Pense um pouco nisso. Nós temos o hábito de ficar muito na zona de conforto. Ah, tem um salário aqui, tá pouco, mas tá bom. Não, a gente tem que lutar, tem que crescer, tem que ser grande, né? Ou seja, a oportunidade que existe para mim, existe para você também. É só a gente arregaçar as mangas e ir à luta, tá bom? Agora, continuando no quadro sindical, nós vamos até o Sintramar, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Arrumadores de Cargas em Geral, do meu grande amigo Francisco Erivan. Mas eu vou conversar com o Fábio, meu amigo Fábio, ele é diretor de ponto. Ô Douglas, o que é diretor de ponto? Bom, quem vai explicar é o Fábio, aqui no Hora Geral. Olá, Fábio! Olá pessoal do Hora Geral, tudo bem? Eu me chamo Fábio Firmino, faço parte da diretoria, estou como hoje diretor de ponto, tá? E o trabalho do diretor de ponto, como vocês estão vendo na imagem, é da seguinte forma. A escala nesses pontos são às 6h30 da manhã, meio-dia e 30 e às 18h30. Nessa escala, o trabalhador ele vem para se enganjar no trabalho com a sua carteira preta, né, e coloca no quadro. Né? Este quadro, a gente faz um rodízio dentre os trabalhadores e cada um que sai para o trabalho, sai com a sua carteira direitinho, bacana, vão para as empresas, executam o trabalho e voltam para suas casas. Né? E esse é o trabalho do Sintramar. Tá? Se caso a pessoa não tiver a carteira, ele não sai, ele não se enganja no trabalho. Por quê? Porque nesta carteira tem um código. E é deste código que é gerado, né, o nome do trabalhador e tudo mais aqui no Sintramar, ok? Então, esse é o trabalho do Sintramar e dos trabalhadores do Sintramar. Me chamo Fábio Firmino, estou como diretor de ponto. Agradeço aí a Hora Geral. Douglas, muito obrigado pelo espaço. Aos trabalhadores, um grande abraço. Tudo de bom. Viu? É muito fácil você saber como é uma atividade de um dos sindicatos mais tradicionais, né? E eu tenho um carinho muito grande pelos meus amigos do Sintramar, e eu fiz questão de conversar com o Fábio, para que o Fábio explicasse, ele que é diretor de ponto, o que significa, qual a importância, né, e como que se movimentam os trabalhadores do Sintramar junto às empresas que requisitam o trabalho através do sindicato. Bom, agora vamos chamar nosso amigo Celso Vernice, eu quero saber da previsão do tempo. Olá, Celso! Olá, Douglas, Hora Geral, chegou frente fria, chegou mudança no tempo, calorão de ontem, né, foi uma beleza, hoje choveu já e vai chover de hoje à noite para amanhã de madrugada, precaução porque tem chuva forte pela frente aí. Sexta-feira de muita instabilidade no litoral, queda nas temperaturas, o calorão de ontem não se repetiu hoje, já amenizou e vai amenizar mais amanhã, 22 graus a máxima prevista para o nosso litoral, haja saúde, hein? 32 num dia, 28 hoje, amanhã 22. Tempo instável, chuva, guarda-chuvas à mão, precaução porque vai chover e os morros estão aí com muita atenção e cuidado. E um agasalho também porque vai dar uma boa refrescada. Um abraço, Douglas. Tchau.
Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Já quero anunciar, na sequência, está tudo certo? A conexão com o Dr. Marcos Caseiro, tudo certo? Vamos conversar com o Dr. Marcos Caseiro, ele é médico infectologista. Tem algumas perguntas que eu quero fazer para ele, mas perguntas assim, bem primárias, básicas, mas que eu tenho certeza que muitos dos meus amigos não sabem a resposta ou têm dúvida, caso eu pergunte. Mas o Dr. Marcos Caseiro vai responder. Eu volto depois de intervalo, é muito rápido aqui no Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e eu tinha comentado desde a abertura que nós iremos conversar com o professor e médico infectologista, Dr. Marcos Caseiro. Cadê o Dr. Marcos Caseiro? Ô, doutor, tudo bem com o senhor? Ô, meu amigo, prazer em estar com você aqui, ô Douglas, prazer em estar com você, com todos os teus ouvintes aqui. É sempre uma honra estar com você, viu, meu caro? Que bom. Doutor Marcos Caseiro, eu diria, sem dúvida nenhuma, que o senhor é uma das pessoas que eu mais entrevistei nesses meus poucos anos de rádio e de TV. E eu, mais uma vez, quero agradecer o carinho que o senhor tem com os nossos amigos do Hora Geral. Legal, cara. Você é um grande amigo, você é eu estou sempre à sua disposição, você sabe disso, né? Então tá bom. Sempre onde você estiver, estou sempre ao seu lado. Amém, amém. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer perguntas pensando no meu público telespectador internauta. Alguns deles vão achar, Douglas, isso nem se pergunta, mas eu vou provocar porque o doutor Marcos Caseiro vai responder. Pergunta de número 1. Eu já tomei a primeira, a segunda dose, já tive coronavírus, né? Ou seja, não quero saber da terceira dose, não uso máscara, não estou nem aí. Quem age assim, age com irresponsabilidade ou com responsabilidade, doutor Marcos? Não, então, na verdade, age com irresponsabilidade. Principalmente aqueles indivíduos acima de 60 anos, que nós temos observado que a produção de anticorpos decai muito rapidamente. É importante que a população entenda e talvez ela faça essa indagação. Puxa, toda hora tem modificação, toda hora esses caras estão modificando as ideias. Entenda, nós estamos vivendo uma epidemia, nós estamos entendendo o funcionamento em termos de produção de anticorpos, quer dizer, dessa vacina ao longo do uso. Então, é normal que algumas modificações em termos de averiguação de proteção, tudo, modifiquem ao longo do tempo. Então, o que podemos dizer? É necessário fazer o reforço, sim. E eu faço aqui um apelo, principalmente aquelas pessoas acima de 60 anos. Essas têm que fazer o reforço de qualquer maneira. Outra coisa, quando o senhor fala de reforço, outro exemplo, outra pergunta, número 2. Tomei a Coronavac, na segunda dose eu tomei a AstraZeneca e agora na terceira eu tomei a Pfizer. Significa que eu estou muito bem imunizado ou isso não tem 100% de segurança? Não, tem sim. Há praticamente quase que um consenso na literatura que as pessoas devam fazer o reforço com uma vacina heteróloga. O que é heteróloga? Uma vacina diferente. Preferencialmente, o reforço deve ser feito com a vacina Pfizer. Então, preferencialmente, o reforço com a Pfizer, na ausência da Pfizer, que ela seja feita com a AstraZeneca ou com a Janssen. O Estado de São Paulo apenas tem dado e preconizado o uso da Coronavac. Mas é consenso no mundo que se faça reforço preferencialmente com a Pfizer.
O fato de eu ter tomado a primeira e a segunda dose, eu não tive nenhum tipo de sintoma, ou seja, normal, né? Agora eu tomei a Pfizer, uma terceira dose, e me deu uma reação. É normal? É normal, veja, se foi uma reação branda, leve, por exemplo, febre, dor muscular, febre de um dia, essas reações são absolutamente previsíveis. Agora, se você teve algum nível de reação severa, que você precisou ir no médico ou procurar um pronto-socorro, aí certamente isso é motivo de conversar eventualmente com o médico ou não utilização desta mesma vacina nessa dose de reforço. Mas isso são para casos muito graves. Essas reações locais, como febre, dor local, isso é absolutamente previsível, né? Doutor Marcos Caseiro, a população às vezes ela fica em dúvida. Por exemplo, no Guarujá houve uma diminuição no tempo para a terceira dose, né, se comparado a São Paulo. O que significa? Que essa determinação é de responsabilidade do município. Resumindo, quando o município tem a responsabilidade de ditar o período para uma terceira dose, né, significa que nós temos que ficar à mercê da administração ou do Ministério da Saúde, que recomenda que nós estejamos com 60 dias, por exemplo, para tomar, 5 meses para tomar a terceira dose de reforço. Isso não cria uma confusão entre os brasileiros? Isso cria uma enorme confusão. Eu acho que é inadequado isso, por exemplo, que o Guarujá está fazendo. E a gente tem que fazer a seguinte pergunta: como eles estão conseguindo adiantar o reforço para 2 meses? Só tem uma explicação: está sobrando vacina. Isso não acontece no Brasil inteiro. Se está sobrando vacina, eles não estão cumprindo justamente com a vacinação adequada naquele grupo que deveria ter sido vacinado entre a primeira e a segunda dose. Então, veja, esta é uma oferta certamente decorrente do fato de eles não terem atingido o objetivo com a primeira e a segunda vacinação. Então, é absolutamente equivocada. Isso traz uma confusão na população que é desnecessária. Eles deveriam trabalhar, sim, de busca ativa daquela população que não foi adequadamente vacinada com a primeira e a segunda dose, que nós temos informações que são muitos ainda, né? Não está sobrando vacina no nosso país. Doutor Marcos Caseiro, nós, se pudéssemos, tiraríamos das nossas vidas o ano de 2020, que foi muito triste para milhares de famílias no mundo. E eu me lembro que eu o entrevistei em dezembro de 2020 e falávamos da preocupação da temporada de verão, né? Ou seja, da expectativa da chegada da vacina. Resumindo, vai fazer praticamente 1 ano, daqui a algumas semanas, que nós debatemos esse tema. Aonde eu quero chegar? Nós estamos próximos de uma nova temporada, com um diferencial. Praticamente mais de 60% da população brasileira já tomou a segunda dose da vacina. Ou seja, não deveríamos ter cautela com relação ao verão, ao carnaval, para evitar essas grandes aglomerações, porque no início, antes da pandemia, nós soubemos o carnaval que nós tivemos, né? E o reflexo triste a partir de março de 2020. Nós não deveríamos ter essa conscientização, e principalmente das autoridades de saúde? Eu particularmente acho que sim, mas na verdade você sabe que os infectologistas estão virando os verdadeiros, né, disseminadores para alguns do caos, né? Eu vejo até meu filho e fala, pô, mas vocês só falam que não pode abrir, isso é muito fácil. Nós temos um total entendimento das dificuldades que todas as pessoas estão passando, muitos comerciantes. A questão é que a prioridade do ser humano é a vida, né? Se o indivíduo não estiver vivo, todas as outras coisas são decorrentes de você estar vivo e com saúde. Então, eu acho, nós já estamos abrindo muito mais, as coisas já estão andando. Agora, não é momento para aglomerar. Eu acho isso muito temeroso, essa abertura geral de campo de futebol, essas enormes aglomerações. Eu acho que isso não é o momento adequado. Observemos o que está acontecendo em alguns países da Europa, né? A Alemanha,
Estão falando no lockdown. É óbvio que você tem enorme quantidade de pessoas negacionistas que não querem tomar vacina. Mas veja, é importante que nós tenhamos calma. Vamos garantir o nível de imunização. Enquanto a gente tiver, por um período, 0 de mortes, esses casos caindo no nível residual mínimo, eu acho que aí a gente pode abrir com muito mais tranquilidade, né? Doutor Marcos Caseiro, o senhor acabou falando muito rapidamente aqui com relação à importância da vacinação, de evitar a aglomeração. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu acredito que o seu relato seja mais importante para o nosso amigo do Hora Geral, o telespectador internauta, mas eu já conversei com alguns amigos em comum que eles têm pais com mais de 80 anos. E o que me ficou atento é o seguinte, um amigo falou assim, Douglas, meu pai tem 82 anos, depois que ele pegou Covid, ele não voltou mais o mesmo. Eu tenho observado essa mudança. E ontem, conversando com um amigo, falou, poxa, minha mãe tem 81, ela dirigia, a gente ia para o interior e tudo mais, ele jogava lá, falou ultimamente, não, filho, dirige, eu não estou com vontade de dirigir. Ou seja, de uma pessoa que tinha uma vida totalmente normal. Aonde eu quero chegar? Essas pessoas ditas idosas, que contraíram a Covid-19, tem relato de mudança de comportamento pós-Covid? Nós temos observado muitas alterações importantes pós-Covid, né? Com alterações neurológicas importantes. Eu tenho pacientes que não voltou o paladar e o cheiro mais de um ano após o Covid. Nós temos quadros de depressão, quadros de diminuição da capacidade de concentração e todos os outros fatores. Este é mais um fator significativo para que as pessoas sejam adequadamente vacinadas e protegidas. A doença não é uma doença simples e para algumas pessoas, às vezes, o tempo de recuperação é muito prolongado. Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista, professor universitário, entre muitos dos títulos e atividades profissionais que o senhor tem, obrigado pela sua participação aqui na Hora Geral. Mande um abraço à esposa, aos filhos e em breve estaremos saboreando aquele açaí sem máscara no Supercentro. Combinado? É isso aí. Um grande abraço, meu querido. Estarei esperando com bastante alegria te reencontrar novamente. Um beijo em você e em todos os seus telespectadores. Estou sempre com você aí. Um abraço, meu caro. Obrigado, um abraço, professor. Amém, obrigado. Nós conversamos com o Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista, discutindo assuntos, temas importantes. Eu gosto de fazer, às vezes, perguntas simples para provocar o nosso público telespectador, porque eu vejo, às vezes, poxa, por que eu vou desafiar um momento crítico que nós estamos vivendo por um ato de valentia, talvez? Não preciso de máscara, não tem problema, não, já peguei Covid. Se existem os métodos preventivos, utilize-o para o seu bem e para o bem das pessoas que convivem com você. É muito fácil, né? Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela interatividade. Nós estamos tentando o contato para fazer um programa amanhã de um tema importante que envolve chikungunya, dengue, né? E com o nosso amigo, o parasitologista, o Fábio, né? Você já conhece. Vamos tentar o contato com ele, porque ele está com uma agenda super corrida. Porque dá a impressão que só tem Covid-19. E existem outras campanhas e outras ações que nós precisamos ter responsabilidades para combater. Mas vamos deixar para o programa de amanhã, tá certo? Olha, um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.